sabe, gente? Então, fiquem muito, muito à vontade para abrirem o microfone, para falarem, para comentarem, né? A gente sempre fala nos cursos que a autocompaixão a gente não pratica cognitivamente, né? Não é uma coisa que a gente entende, né, no papel. Assim, a gente vai ler, a gente vai estar lendo um livro, mas a autocompaixão é principalmente vivenciada. A autocompaixão, ela é algo que a gente precisa experimentar, né? E precisa entrar em contato com a nossa dor, a gente precisa olhar para o nosso sofrimento para que a autocompaixão possa surgir, né? Então, principalmente, esse é um grupo de acolhimento e de troca de experiência, né? E por isso mesmo, assim, eu queria que a gente tivesse um pacto aqui, né, de respeito e de cuidado umas com as outras, né? A gente vai gravar os encontros, mas não são... A ideia é que a gente possa acolher todo mundo. Então, quem não puder estar aqui com a gente agora, possa ver depois, né? Mas que a gente possa ter esse cuidado com as pessoas que estão trazendo as experiências delas, né? De ouvir com cuidado, de ouvir sem julgamento, de ouvir sem nenhum tipo de fechamento, né? Às vezes a gente já ouve, já inclusive querendo dar uma resposta, querendo dar uma solução, né? E a autocompaixão é o contrário, a abertura, né? A gente poder estar em contato com o sofrimento de uma maneira aberta. A gente não precisa dar resposta, a gente precisa só sentir, só precisa acolher. E a resposta é uma consequência, certo? E para a gente começar, eu queria fazer uma prática com vocês, uma prática do programa Mindful Self-Compassion, que é a primeira prática que a gente faz no programa, né? Que é uma prática para a gente pensar um pouco o que trouxe a gente até aqui. Tudo bem? Nessas práticas que a gente faz online, vocês podem sentar de uma maneira confortável, onde vocês estão mesmo. Não precisa de nenhum tipo de tecnologia especial, assim, nenhuma cadeira de meditação, nenhuma almofada especial de meditação. Só sentem de uma maneira bem confortável, tá? E aí vocês podem fechar os olhos. A gente começa primeiro fazendo algumas respirações bem profundas. Enchendo todo o nosso pulmão de ar. E soltando todo o ar até o finzinho. Enchendo todo o pulmão. E soltando o ar. Permitindo que a sua atenção acompanhe esse movimento da respiração. Sem precisar fazer nenhum tipo de esforço, nenhum controle. Só deixando que a sua atenção acompanhe esse movimento natural da respiração. Agora eu quero que vocês respondam a seguinte pergunta para si mesmas. Por que eu estou aqui? O que me trouxe aqui? O que eu vim buscar nesse encontro? Por que realmente eu estou aqui? E veja se você pode descascar a cebola um pouquinho mais e descobrir algo que está em uma camada ainda mais profunda. Porque eu estou aqui agora, nesse estágio particular da minha vida, nesse ponto particular da minha jornada. Por que eu estou aqui?
E aí a gente pode, aos pouquinhos, encerrando essa prática, fazendo um check-out de como a gente está se sentindo agora, como que está o nosso corpo, se tem alguma emoção aí por perto, e abrindo os olhos. E aí eu queria pedir para que vocês colocassem no chat por que vocês estão aqui hoje. O que vocês vieram buscar aqui hoje. Autoconhecimento, a Beatriz disse. Equilíbrio, autocuidado, autoconhecimento, aceitação, espaço de partilha, um passo mais fundo no meu autoconhecimento, rever os ensinamentos, aprender a cuidar de mim, conexão comigo e com os outros, mais autoconhecimento, autocuidado, entender mais sobre autocompaixão, reconhecer a minha voz e a força que tenho para seguir em frente, parcerias para estudo e autocuidado, buscar paz comigo mesma. Muito bonito, né? Manter a calma e a perseverança, auxiliar me auxiliando, a Dani colocou. Vocês veem, né, assim, olhando o que todo mundo colocou aqui, né, esse apanhado geral, assim, tá todo mundo no mesmo barco, né? Tá todo mundo querendo se conhecer mais, querendo se cuidar mais, reconhecendo essa necessidade de olhar para si, né, nesse momento que está, inclusive, obrigando a gente a se olhar, né? Obrigando a gente a estar com a gente mesma e olhar para algumas coisas que às vezes a gente evitou por muito tempo olhar, né? Então, sejam bem-vindas nessa caminhada e desejo do fundo do meu coração que vocês encontrem o que vocês vieram buscar. Reconexão com a essência. A Juliana colocou. Muito bom. Bora começar a ler? Sim. Alguém me perguntou que livro que era, esse aqui, ó. Isso, filha Carla. Que é aquele das escadas. Você vai espelhar, Aline, ou você vai lendo direto do livro? Eu ia ir lendo direto do livro. Legal. Então, vamos começar a nossa leitura. Vou começar ali pela capa mesmo, né? Sobre a Kristin Neff. Ela é uma pesquisadora, né? Que a Fer está mostrando aí, né? Aqui, eu compro a capa. Ela fez doutorado em desenvolvimento moral pela Universidade da Califórnia, pós-doutorado na Universidade de Denver, e ela ensina no Departamento de Psicologia Educacional da Universidade do Texas. Ela é praticante budista na tradição Theravada, é isso? Fer. A história do seu filho autista foi registrada no documentário The Horse Boy. Então, essa é a escritora do livro Autocompaixão. Pare de se torturar e deixe a insegurança para trás. Aí vamos começar ali nos agradecimentos, na página 9. Quer dizer, no livro físico, né? No outro eu não sei qual página é.
Em primeiro lugar, quero agradecer ao meu marido, Rupert, por me encorajar a escrever este livro, ajudar a elaborar a proposta e o livro em si, e por ser meu principal editor. Ele me ensinou a abandonar o estilo acadêmico e a escrever de forma simples. Eu não poderia ter um mentor mais brilhante e eloquente. Obrigada também a Elizabeth, minha amiga e agente, que acreditou em mim e, de certa forma, conseguiu fazer do meu sonho uma realidade. Obrigada a todas as pessoas amáveis e solidárias da HarperCollins que viram em mim uma possibilidade e fizeram este livro acontecer. É com um grande reconhecimento que agradeço aos vários professores que me ajudaram a entender o significado e o valor da autocompaixão. Meu professor de longa data, Rodney, contribuiu muito para o meu conhecimento do Dharma e tem sido um guia compassivo e sábio ao longo dos anos. Muitos outros tiveram um grande impacto em mim, ao conduzirem retiros de meditação e ou escreverem livros. Ela cita vários escritores e finaliza ali com Joe Kabat-Zinn, para citar apenas alguns. Também devo agradecer a Paul Gilbert por seu pensamento e sua pesquisa brilhante sobre compaixão e por encorajar meu trabalho. Meu parceiro no crime, Christopher German, tem sido um amigo maravilhoso e um colega incrível. Espero que continuemos juntos ensinando e escrevendo sobre autocompaixão nos próximos anos. Gostaria de agradecer ainda ao Mark pela oportunidade quando publicou meus artigos iniciais teóricos e empíricos sobre autocompaixão. Ele também é um brilhante pesquisador e fico feliz que o estudo da autocompaixão tenha capturado seu interesse. Muitos outros desempenharam papel essencial para tornar esse livro possível. São nomes demais para mencionar aqui. Finalmente, gostaria de agradecer à minha mãe e ao meu pai. Cada um à sua maneira me abriu a mente e o coração para a espiritualidade ainda criança, de modo que minha personalidade se formou em torno do desejo de despertar. Só para vocês entenderem um pouco, né, que ela fala aqui de pesquisas, as pesquisas sobre autocompaixão começaram em 2003, tá? Foi daí que começou tudo, e aí os primeiros cursos, né, que ela rodou junto com o Christopher foi, acho que em 2008, por aí. Então, vamos lá. Pode ir falando, Fer, aí tu vai olhando ali se alguém colocar alguma coisa. Vocês têm alguma pergunta até agora? Querem comentar alguma coisa? Quero só fazer uma observação. Deixa eu ver se eu consigo ficar aqui conectada e ligar a câmera, porque está tão ruim a minha internet aqui hoje. Que todo livro, né, ele começa com um prólogo, um agradecimento, alguma coisa assim, né? E acho que nessa questão da autocompaixão, é super importante a gente notar a influência de todas essas pessoas, nas quais ela cita como pessoas importantes que ouviram, que ajudaram a reescrever, que não foram críticos, os pais que trouxeram para ela essa necessidade ou vontade de olhar para essa parte de espiritualidade, que isso ajudasse a gente a olhar para a nossa vida, porque tem pessoas que passam como se a gente fosse um livro que tem as pessoas das quais a gente pode ter gratidão. Muitas vezes a gente olha para a nossa história só olhando o que a gente chama de lado B, né? Ah, aconteceu isso, minha família influenciou negativamente naquilo, meu relacionamento é ruim naquilo outro, minha amiga do trabalho é chata, sei lá. A gente é bem crítico, né?
E se a gente pensar, né, que essas situações provavelmente aconteceram enquanto ela fez toda essa pesquisa, porque a autocompaixão, ela realmente ela se desenvolve no sofrimento. A gente vai vendo o sofrer, né, e a partir desse sofrer, a gente olha ou com crítica e depois vai mudando, né? Mas que a gente também pensasse assim, eu estou falando para mim, né, que quando eu pego esse livro e vejo o tanto de pessoas, né, que ela fala nem cabe ali, se ela fosse colocar o nome de todo mundo, provavelmente depois que ela fez, puxa, podia ter falado do fulano, do cicrano, né, assim, que são pessoas que às vezes passam no nosso caminho e que têm essa atitude amorosa para conosco, né, então eu acho legal a gente pensar nisso. E às vezes a gente até pula, né? Já vai direto para o livro, assim, querendo ler sem entender direito, que nem fez a Aline, ler ali um pouquinho a orelha, observar, né? Eu acho que tudo isso é tomar consciência para a gente conseguir desenvolver essa autocompaixão. Nossa, é incrível isso. Incrível você ter apontado para isso, lembrado a gente disso, né? Porque se a gente for parar para pensar, assim, quantas pessoas não cuidaram da gente para que a gente estivesse aqui hoje, né? Quantos professores, pessoas da nossa família, médicos, motoristas de ônibus que se mantiveram atentos e não bateram o ônibus e a gente não morreu, né? Pilotos de avião, motoristas de Uber, né? Pessoas que cuidam do nosso prédio, guicheiros, tanta gente, né? A gente se conectou e cuidou da gente para que a gente pudesse estar aqui hoje, nesse momento, né? Quanta gente teve envolvida, por exemplo, né, na minha formação e da Aline, que permitiu que a gente fizesse um intensivo, fizesse o curso, e estivesse aqui hoje com vocês, né? E quantas pessoas, né, que vocês estão trazendo aqui hoje com vocês, e quantas pessoas vocês vão impactar daqui por diante, né? As nossas ações são infinitas, né? Os professores de vocês não pensaram que, poxa, um dia, né, essa criancinha aqui que eu estou ensinando, ela vai beneficiar tanta gente, né? Ela vai ser uma psicóloga, uma enfermeira, vai ser uma professora, né? Ela vai ser mãe de alguém. Os nossos professores não pensaram isso, né? Mas o que eles deram para a gente teve um impacto infinito na nossa vida. Né? E é importante, por isso que eu achei incrível isso que você trouxe, Cris, é importante a gente ter consciência do impacto que a gente vai ter e que a gente tem na vida das pessoas. Né? Quantas pessoas que, por a gente estar aqui estudando autocompaixão e que a gente vai ser mais amoroso com a gente não vai tratar de maneira diferente daqui para frente. Né? É infinito, a gente não tem dimensão, né, do impacto que esse momento aqui está tendo na vida de vocês e nas pessoas com quem vocês vão encontrar. Então é brilhante isso, Cris. Obrigada por lembrar a gente disso. Eu falo demais, desculpa aí. Fechar aqui. Fernanda? Diga, Oi, Tereza. Boa tarde. Então, muito agradecida. Eu achei muita delicadeza essa história de, inclusive, ler a orelhinha. Muita delicadeza, muita gentileza. Muito legal isso. Seria possível alguém falar, assim, em breves linhas, um resuminho do que é a Theravada, a tradição Theravada? Eu não conheço nada da tradição Theravada. Se ela bebeu na fonte da tradição Theravada, deve ter muito conteúdo dessa tradição, né? Alguém poderia, assim, trazer uma luz com relação, só para, não sei se é o momento. Tem alguém que quer falar um pouquinho? Que conhece a fundo a tradição Theravada? Ou conhece um pouquinho, né? Que queira trazer? O que eu conheço, assim, da tradição Theravada, porque eu sou budista, mas a gente não sou da tradição Theravada, né? Então, eu sei o que me contaram, assim.
A tradição Theravada é a tradição mais antiga do budismo, né? E que ela é mais focada no seu desenvolvimento. A gente fala que é o caminho do praticante, né? O caminho daquele que vai, que tenta não é exatamente essa palavra, né? Mas treinar a sua mente, domar a sua mente, tenta olhar para dentro e praticar, né? O caminho do praticante. E aí você tem outras linhas no budismo. Alô? Outras linhas no budismo, por exemplo, você tem o budismo Mahayana, que como eu aprendi, é como se fosse uma expansão disso, né? Então, Theravada foca na pessoa, né? E eu como praticante. O Mahayana já olha para o todo, né? Para os outros. Então, no Mahayana você tem muito essa noção do Bodhisattva, que é aquele que quer se iluminar, não para se iluminar, mas porque me iluminando eu posso ajudar todos os seres que sofrem como eu, né? O Mahayana, ele traz essa ampliação de que eu estou praticando aqui hoje, porque é isso que a gente estava falando, né? Todo mundo sofre, a gente está todo mundo no meio desse samsara, que é uma palavra budista para descrever essa nossa realidade, sofrendo, e eu quero me iluminar para livrar todos do sofrimento, né? Essa é a motivação do budista Mahayana. E o budismo Vajrayana, que é o budismo que ele trabalha muito com a noção da construção, né, da realidade a partir do nosso olhar. Eu estou tentando explicar isso, são coisas bem complexas assim, de explicar, né? Mas o Vajrayana ele vai muito na coisa da visão, né? Que eu possa desenvolver uma visão iluminada que possa ver a realidade como ela é, que é uma realidade construída, que é uma realidade que se constrói a partir do meu olhar também. Não tem uma realidade fora que eu vejo, uma realidade que surge junto. E aí você tem o Mahayana, ele engloba o Theravada, e o Vajrayana engloba o Theravada e o Mahayana, né? São tradições que meio que são como se fossem bonecas russas, assim. Vai ter que fazer um esqueminha aí pra gente entender toda essa rede aí. Mas eu não sei explicar direito, eu acho super complexo explicar essas coisas. Coisa É muito complexo. importante, sei lá o que. Eu estou estudando um pouco o budismo da linhagem Bum, né? Que aí engloba a questão do xamanismo também, né? Do Rinpoche Vivian. E aí, do Theravada eu não sei nada, por isso que eu perguntei, porque a gente vai estudar o livro da Cristina e ela bebeu na fonte do Theravada, eu fiquei curiosa para saber, né? Qual é essa fonte, né? É porque Theravada significa, se eu não me engano, doutrina ou escola dos anciãos. Então, como a Fernanda estava falando, é a parte que pega os documentos mais antigos que ficaram reunidos num lugar e a partir disso que todas essas outras coisas foram desenvolvidas, né? Cada uma dentro, como a Fernanda estava colocando, né? É o que eu sei também relacionada à doutrina budista, que é assim muito complexa e muito cheia de ramos, mas eu acho que é como qualquer outra. Se você pegar qualquer parte de espiritualidade, né? Você pega o cristianismo, ele começou ali num lugar, hoje você tem 1 milhão de outras doutrinas que foram nascendo, mas é como se tivesse tirado da raiz, né? Ela pega mesmo os primeiros livros da onde tem essas orientações do Buda, eu acredito que é isso, né? São os primeiros escritos. E a gente pode, acho super legal, assim, a gente ir trazendo, né, essas várias referências, assim, e eu tô anotando, eu acho que vocês também, se vocês quiserem depois, né, falar, putz, é mesmo, vou pesquisar mais sobre o Theravada e acho alguma coisa legal, né, a gente compartilhar no nosso grupinho lá do WhatsApp, e eu também compartilho na página e no grupo do WhatsApp também. Jason. Eu queria voltar um pouquinho, né, e agradecer a percepção da Cris, né, porque quando eu fui lendo, tipo assim, foi me trazendo assim um acolhimento também, né, um calorzinho no coração, porque
porque fazem parte da construção dela, né? De tudo que ela também construiu. E ali, quando ela fala até do Christopher, né? Quem conheceu ele sabe que é mais do que aquelas palavras ali que ela diz, né? Um colega incrível, né? Amigo maravilhoso. Eu creio que ele seja isso mesmo, porque ele é de uma... como é que eu vou dizer assim? De uma dedicação, né? Uma abertura para a gente, né? Independentemente, né? Ali dos alunos. Eu acho incrível, e as palavras que ela traz, não só dele, né, mas também do Paul Gilbert, porque foi da onde que surgiu tudo, né, o estudo da compaixão, né, e ela reconhece também, muito legal, Cris, trazer isso, né. E aí vai ter que fazer o esquema, Fer, do budismo aí para a gente entender. Então, dando continuidade ali, a parte 1, por que a autocompaixão? E aí a gente começa o capítulo 1, descobrindo a autocompaixão. Este tipo de preocupação compulsiva com eu, mim, meu, não é o mesmo que amar a nós mesmos? Amar a nós mesmos nos conduz a habilidades como resiliência, compaixão e compreensão, que são simplesmente parte de estar vivo. Esse livro é A Força da Bondade, da Sharon. E aí começa assim: quantos de nós nos sentimos realmente bem nessa sociedade extremamente competitiva? Não é verdade? Sentir-se bem parece uma coisa fugaz, especialmente porque para nós nos sentirmos merecedores, precisamos nos sentir especiais e acima da média. Qualquer coisa menor soa como fracasso. Lembro-me de quando era caloura na faculdade e depois de passar horas me preparando para uma grande festa, reclamei para meu namorado que o meu cabelo, maquiagem e roupa não estavam adequados. Ele tentou me tranquilizar dizendo: não se preocupe, você está bem. Bem? Ah, tá. Era isso que eu queria, estar bem. O desejo de se sentir especial é compreensível. O problema é que, por definição, é impossível estarmos bem, todos acima da média, ao mesmo tempo. Embora existam qualidades que nos destacam, sempre há alguém mais inteligente, mais bonito, mais bem-sucedido. E como lidar com isso? Não sabemos muito bem. Para vermos a nós mesmos de forma positiva, temos a tendência de inflar nosso próprio ego e rebaixar o dos outros, para que possamos nos sentir bem em relação a eles. Mas essa estratégia tem um preço, impede-nos de alcançar o nosso potencial pleno de vida. Ok? Alguém quer falar alguma coisa? Quer falar, Fer? Não? Então, continuando ali. Umas etiquetas aqui, que eu dou a mania de colar várias coisinhas, né? Espelhos distorcidos. Se for preciso me sentir melhor do que você para eu estar bem comigo, será que realmente vejo você com clareza? Será que sou capaz de enxergar a mim mesma? Grifa isso aí. Digamos que tenha tido um dia estressante no trabalho e por isso ficado mal-humorada, irritada com meu marido quando ele chegou em casa mais tarde naquela noite. Puramente hipotético, é claro.
Se eu estiver muito interessada em ter uma autoimagem positiva e não quiser correr o risco de me ver sob a luz negativa, minha interpretação dos fatos garantirá que qualquer atrito entre nós seja a culpa do meu marido, não minha. Ah, que bom que tu que está em casa, fez as compras que eu pedi. Acabei de passar pela porta. Que tal dizer, é bom ver você, querido? Como foi seu dia? Ora, se você não fosse tão esquecido, talvez eu não precisasse perguntar sempre. O fato é que eu fiz as compras. Ah, bem, é a exceção que confirma a regra. Eu queria poder confiar em você sempre. Essa não é exatamente a receita para a felicidade. Por que é tão difícil admitir quando agimos mal, quando somos rudes ou impacientes? Por que satisfazemos o nosso ego quando projetamos nossas falhas e deficiências nas outras pessoas? A culpa é sua, não minha. Basta pensar em todas as discussões e brigas que crescem a partir dessa simples dinâmica. Cada pessoa culpa o outro por ter dito ou feito algo errado, justificando suas próprias ações, como se sua vida dependesse disso. Lá no fundo do coração, ambos sabemos que se um não quer, dois não brigam. Quanto tempo desperdiçamos com isso? Não seria muito melhor se pudéssemos apenas admitir isso e jogar limpo? Não é verdade? Acho bem importante essa parte aqui, porque ela traz assim o quanto que a gente tem uma necessidade, né, humana básica, assim, de se sentir bem, de se sentir aceito, de se sentir valorizado, né? E o quanto que a gente aprende que o caminho para fazer isso às vezes é rebaixar o outro, né? A gente entrar numa relação desigual com o outro, né? Então, ou eu me sinto a merda do cocô do cavalo do bandido, ou eu me sinto eu que tenho a razão, né? Eu sou superior e você que está fazendo errado, né? Então, como a gente tem uma tendência de sempre estar nos dois polos, né? Ou a gente se rebaixa ou a gente rebaixa o outro, né? E como isso traz muito sofrimento, né? Quando na verdade o que a gente está buscando é ser feliz, quando na verdade o que a gente está buscando, na verdade, é que você perguntar para todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer viver em paz, todo mundo quer se relacionar bem com todo mundo. Mas aí os caminhos que a gente usa para conseguir isso, né, que é tão genuíno, são caminhos que na verdade não levam para onde a gente gostaria de ir, né? Mas é mais fácil falar do que fazer. Se não pudermos nos ver com clareza, torna-se quase impossível percebermos nossas características que causam problemas para os outros ou que nos impedem de alcançar o nosso pleno potencial. Grifa. Como podemos crescer se não conseguimos identificar nossas próprias fraquezas? Esse parágrafo todo é digno de uma grifada, né? Temporariamente, podemos nos sentir melhor em relação a nós mesmos, ignorando nossas falhas ou acreditando que nossos problemas e dificuldades são culpa de outra pessoa. Mas em longo prazo, só nos prejudicamos, ficando presos em intermináveis ciclos de estagnação e conflito. Ai, é bem assim, né? Olha, Inês, desculpa. Pode. Estou visualizando aqui como é que é os empregos públicos aqui.
Eu ia falar para você me colocar como host, aí eu posso colocar minha tela aqui com texto. Ah, não, mas tu já pode colocar. Não está conseguindo? Não. Só um pouquinho. Acho que ajuda, né, gente? Quem está sem o livro. É um grupo em construção, gente. Se tiverem qualquer sugestão, também podem dizer. Eu tenho um comentário para fazer. Boa noite. Diga, boa noite. Essa parte que a gente veio lendo aqui do livro me lembra muito um pouco assim de autocobrança, né? Que ela começa falando, será que eu realmente estou bem? E esse finalzinho aqui é muito mais fácil enxergar o defeito no outro do que enxergar em mim mesmo e ter que mudar isso, né? Porque é difícil ter uma percepção daquilo que eu estou fazendo que, de certa forma, está gerando sofrimento. Então, a gente fala muito em mudança, né? Principalmente dentro dos relacionamentos afetivos, né? Não, você precisa mudar, você precisa fazer isso, mas a gente nunca quer arredar o pé e mudar também, né? Se transformar. Porque a mudança, na verdade, ela só vai ocorrer quando a gente partir, tiver um start. Então, quando a gente muda, tudo que está ao nosso redor, paulatinamente também vai mudando, né? Sim. Assumir a responsabilidade, né? Pela gente. Tem o Paul Gilbert, né? Que ela, inclusive, ela agradece, né? Ali nos agradecimentos, que ele é um professor, ele é um psicólogo britânico e criou a terapia focada na compaixão. Ele fala que assim, a gente não tem culpa de ser humano e funcionar do jeito que a gente funciona, né? Da gente ficar com raiva quando alguém entra no nosso caminho, da gente ficar ruminando, né? A gente não tem culpa disso. Isso faz parte do que é ser humano, vem junto, né? Junto com o baço, o fígado, vem a nossa autocrítica, vem a ruminação, mas a gente é responsável por isso. Então a gente não é culpado, mas a gente é responsável. Né? Não é porque eu tenho, como ser humano, a capacidade de ter raiva, e tenho raiva quando alguém vem e me confronta, que isso justifica eu ser agressiva, né? Eu sair descontando nas pessoas, né? Então eu não tenho culpa de estar sentindo raiva, mas eu tenho responsabilidade com o que eu vou fazer com essa raiva. Bom ponto, Bia. Ó, vou espelhar aqui, tá? E acho que é bem aí que está a questão, né? Porque as emoções, elas não são possíveis de ser tiradas da gente, inclusive porque cada uma delas tem uma função. O negócio é como que a gente regula essas emoções que a gente tem, né? Quando a gente está com raiva, ou está triste, né? Ou sei lá, está com medo. Como que a gente reage diante disso, né? E normalmente, quando a gente está com essas emoções desreguladas e a gente entra numa situação como essa que ela cita aqui do marido dela, e a gente vai lembrar de várias na nossa vida, no dia a dia, a gente não está falando da situação, a gente está falando do nosso estado, né? Então, até numa discussão, quando você está nessa discussão, se eu fico focada demais na situação e não consigo me reconhecer, como ela fala, será que eu consigo me ver com clareza quando a minha atenção, na verdade, está no outro e eu estou fazendo isso para me sentir melhor, né? Então, a discussão passa a ser outro assunto, aquilo que eu estou sentindo. E eu acabo descontando no outro porque eu não tenho ou não consigo ainda usar isso que eu estou sentindo de outra forma, né? Quando você começa uma discussão, quando a gente consegue enxergar essas coisas, você fala, ai, desculpa, né? Nossa, hoje eu estou tão estressada no trabalho que está acabando que eu estou descontando em cima de você. Muito dificilmente, quando a gente tem uma atitude assim de reconhecimento, a outra parte continua, mas você é sempre assim e tal. Se você tem isso, mesmo que a pessoa continuasse, você não continua a discussão da sensação, da emoção. Porque, na verdade, qual é o objetivo dela? Ela quer saber se as compras chegaram, certo?
Mas o que ela faz? Ela para de olhar para aquela sensação dela e nem quando ele diz, ó, eu fiz, mas isso é exceção. Então, assim, você não consegue enxergar porque você nem olha para si, nem olha para a situação que de fato foi resolvida, porque afinal, qual é o problema? O fato de não ter a compra. Mas, na verdade, não é esse o problema. Ela quer resolver a raiva que ela tá, o estresse que ela tá, né? E aí ela desconta em cima da outra pessoa, porque ela não consegue, a gente, né, não consegue olhar, como ela bem começa falando. Será que eu consigo? Se eu sou capaz de enxergar a mim mesmo? Claro que não. Pegando esse gancho, Cristina, eu fico pensando, né, quando ela fala, ela olha o negativo da questão do que faltou na compra, ao invés de olhar o positivo, mas assim, é o que você falou, né, Cristina, na verdade, assim, fica presa provavelmente numa raiva anterior, né? Então, eu estou me comparando, por exemplo, eu e meu filho jovem, né, 19 anos. Não, você não fez tal coisa. Então, tem 4 coisas para se fazer. Dividir tarefas em pandemia, por exemplo. Ele fez 2. Então, eu vou olhar, eu vou frisar o que ele não fez, né? O que deixou de fazer, né? Não vou positivar os 2, né? As 2 tarefas que ele fez, por exemplo, né? E uma das coisas que eu estou pensando aqui, pegando esse gancho, como nós ficamos presos na raiva e o quanto, não só a raiva, emoções desafiadoras no geral, principalmente a raiva, né? E aí vai pegando, vai contar, é como se fosse contaminando, né? Por isso a importância da gente ancorar no momento presente e resolver o que precisa resolver no momento presente, na verdade. Porque essa questão aí que ela cita, nesse exemplo com o marido, vem bem de encontro. Né? E esse é o nosso cotidiano, né? Então, vamos continuando ali o preço do autojulgamento. Alimentar continuamente nossa necessidade de autoavaliação positiva é um pouco como se empanturrar de doces. Ficamos embriagados de açúcar e em seguida vem uma queda brusca. Na queda, entramos em desespero. É quando percebemos que, por maior que seja a nossa vontade, nem sempre podemos culpar os outros por nossos problemas. Nem sempre podemos nos sentir especiais e acima da média. Muitas vezes o resultado é devastador. Olhamos no espelho e não gostamos do que vemos, literal e figurativamente. Então a vergonha começa a tomar forma. A maioria de nós é extremamente duro em relação a si mesmo, em relação a si, quando consegue admitir algumas falhas ou defeito. Pensamos, eu não sou bom o suficiente, sou um inútil. Por isso, preferimos esconder a verdade de nós mesmos, pois recebemos a honestidade como uma dura condenação. Em áreas difíceis de nos enganarmos, por exemplo, quando comparamos o nosso peso ao de modelos de revistas ou as nossas contas bancárias às dos ricos e bem-sucedidos, causamos-nos uma imensa dor emocional. Perdemos a fé em nós mesmos, começamos a duvidar de nosso potencial e perdemos a esperança. Naturalmente, esse estado de tristeza apenas produz mais autocondenação por sermos perdedores que não fazem nada. Assim caímos cada vez mais. Mesmo quando conseguimos nos sair bem, as regras do jogo para atingir o suficiente bom
parece que sempre permanece fora de alcance, o que é frustrante. Precisamos ser inteligentes, atléticos, elegantes, interessantes, bem-sucedidos e sexy. Espiritualizados também. Não importa o quanto façamos algo bem, sempre haverá alguém que parece fazer melhor. O resultado dessa linha de pensamento é preocupante. Milhões de pessoas precisam tomar medicamentos todos os dias, apenas para lidar com o seu cotidiano. A insegurança, a ansiedade, a depressão são extremamente comuns em nossa sociedade. E muito disso é devido ao auto-julgamento, por nos martirizarmos quando sentimos que não estamos vencendo no jogo da vida. Eu destaquei várias coisas nesse parágrafo grandão aí. Que isso é bem como está dizendo ali, né? É uma realidade do que a gente vive hoje em dia, né? Não vou dizer assim, né? Vou generalizar, mas eu acho difícil alguém que eu tenha atendido não ter me dito que é ansiosa, né? Que aí já traz aquilo, né? Como característica da sua personalidade, né? Ansiedade. E, consequentemente, assim, ó, ao uso da medicação, né? Nossa, assim, é muito grande. É muito grande, sim. Tem qualquer coisa, já começa a medicar, né? A gente vê muito isso, né? Nas unidades de saúde, assim, porque a gente tem discussão de caso, né? Porque eu trabalho em equipe multi. E aí, quando vê, vai passar, assim, principalmente para psicóloga, né? Até por fazer as provas, né, da faculdade, porque a gente tem uma unidade que é dentro da universidade, né? E aí várias pessoas são passadas ali, porque não está conseguindo lidar com o estresse e tal, porque tem que fazer a prova, né? E aí a primeira coisa, não que não tenha isso, não é isso que eu quero dizer, que assim, a primeira coisa que eles fazem é dar medicação, é medicar, né? Tem algumas medicações que parece água, né? Tipo, toma esse copo. Porque é muita gente, assim, a gente fica conversando depois, perguntas, assim, entre a gente, né, a nossa equipe, conversando, mas que necessidade que tinha de dar medicação para essa pessoa, né? Discutindo com a psicóloga também, né? Que tem um psicóloga junto. Porque a maioria é isso, a gente tem bastante dificuldade de lidar com as coisas, né? Com as situações da vida, né? Que se apresentam, e ainda tem a parte essa da medicação, né? De querer dar medicação pessoal. Então, assim, ó, é bem complicado, né? É bem isso que ela trouxe, né? Eu achei curioso que eu acho que desde o início ela está falando sobre uma competição dos outros, assim. A vontade de ser o melhor, aí depois a ideia de que a culpa é sua e não minha, porque eu sou perfeito e você que tem que falhar. Um 880, né? Ou eu sou péssimo, ou eu errei, eu sou a pior pessoa do mundo, ou eu acertei e também sou melhor do que todo mundo, sabe? Assim, é sempre uma ideia que ela traz, é assim. E aí, no final dessa parte que ela fala do preço do julgamento, ela ainda fala a ideia de que a gente nunca está vencendo no jogo da vida. Justamente porque é um jogo, já não é uma vida simplesmente, mas um jogo em que você compete, que você perde porque você não foi um ser humano bom o suficiente, produtivo e útil e capacitado o suficiente, sabe? Eu não sei, assim, até em termos dessa medicalização, se você parar para pensar, assim, até onde eu sei, existem as emoções primárias, né? Exato. Se você tá jogando uma hora, você vai perder. E tem as emoções primárias que eu tô pensando aqui. Tem as emoções primárias, eu acredito que tem algumas emoções. Vê se deu certo, Fê. Não sei se tá fazendo sentido.
Mas tem alguma coisa, assim, de algumas emoções serem aprendidas na sociedade, sabe? Assim, todo mundo chora quando alguém morre, sei lá, é triste você ver alguém morrer. Mas você sentir vergonha porque você vai se apresentar é algo que você aprende na sociedade, sabe? Alguns sentimentos, algumas emoções, principalmente esses auto-julgamentos, eu acho que são coisas que você aprende na cultura, que tá certo ou que tá errado, que faz você se sentir bem ou que faz você se sentir mal. Eu acho que tem a ver com comportamentos condicionados. Enfim, e eu penso muito sobre isso quando eu penso em autocompaixão, eu penso como que, sei lá, como a gente mesmo cria situações, sabe, assim, não é muito natural que a gente se julgue tanto, sabe? Por mais que seja, eu acho que é natural da cultura, mas não natural, assim, pensando no ser humano como animal, sabe? Enfim. Eu não sei, acho que para mim, como eu entendo, assim, tem algumas emoções, tem emoções que são emoções básicas, né, e que elas evoluíram por conta da nossa sobrevivência. E a coisa da competição, né, a coisa da comparação social, a gente evoluiu junto com isso porque somos seres que precisam de um grupo. Então é importante eu saber que o grupo me aceita. É importante eu saber que eu estou de acordo com o que aquele grupo está, né? Essa sensação de estar indo com a manada, de estar pertencendo é importante para a gente porque fez parte da nossa sobrevivência. Agora, acho que as situações em que a gente se sente de um jeito ou de outro, né? Por exemplo, não sei se vocês já ouviram essa história, que a primeira vez que o Dalai Lama veio para o Ocidente, tiveram que explicar para ele o que era baixa autoestima, que era uma coisa que não existia na cultura dele, né? Baixa autoestima. Como que alguém pode não gostar de si, pode achar que é ruim, né? Que não é merecedor de cuidado, de amor? Na cultura tibetana não faz sentido algum você pensar desse jeito. É uma coisa muito ocidental, então tiveram que explicar para ele, não tem nem palavra na língua tibetana para explicar baixa autoestima, né? Então, eu acho que tem algumas coisas, o sentimento de pertencimento é natural, né, do ser humano. Agora, situações, como que a gente constrói isso é completamente cultural, né? Mas já é 7 sim. Vamos finalizar aqui. Vou encerrar aqui a gravação.